Paulo parece que vai resolver o problema. Esse Paulo, ele sabe das coisas. Sabe, o bicho é danado. Eu sou poeta 24 horas por dia. Não me preocupo em escrever poesia. Sinceramente, não me preocupo. Ela nasce como num parto normal. E deixa nascer. E a academia veio complementar tudo isso. Porque aqui a gente respira a literatura. Então, a poesia, para mim, é minha própria vida. A gente morava na zona rural. Apareciam cantadores e cantavam o cordel, as poesia improvisada de cordel e tal. Uma bela vez, eu assistindo isso, achei bonito demais. Quando esses cantadores foram embora, eu passei a não apenas ler os romances de cordel, mas a cantar os livros de cordel. De certa forma, eu já estava contribuindo naquele momento com a difusão da literatura. Tinha um caderninho que eu escrevia e eu escondia embaixo da cama, porque eu tinha muita vergonha, né, do que eu escrevia. Até que um dia, eu conversando com meu pai, teve um momento cultural no colégio, e aí eu pedi que ele lesse, escolhesse um, e aí eu fui premiada. E aí nesse dia eu percebi que o que eu escrevia realmente valia a pena que as pessoas conhecessem. A professora de língua portuguesa pediu para escrever um texto de qualquer gênero e deu o tema lá, era questão de amor, essas coisas. Fiquei olhando para uma colega, era seminarista, fiquei olhando para a colega assim, vendo a silhueta dela recortada na janela. Eu imaginei uma noite de luar, me lembrei dos cordéis. E escrevi um poema. A professora vai dizer assim: mamãe, você é poeta, parabéns. E eu acreditei nisso. E eu acho que a gente nasce com a poesia. Eu me confundo com a poesia e a gente se mistura. Porque eu entendo que não há poesia em parte alguma se nós não a trouxermos dentro de nós. Eu, ainda adolescente, eu gostava muito de ler e escrevia aquelas pequenas crônicas, ia guardando dentro dos cadernos e dos livros. E em um determinado momento eu me armei de coragem e eu levei aquele material até o Jornal Progresso e pedi que eles publicassem. E a pessoa que me atendeu leu rapidamente aquela crônica e me disse que no domingo a crônica estaria nas páginas do jornal. E eu, naquele momento, foi assim um divisor de águas. Quando eu cheguei em Imperatriz, em 2011, eu resolvi escrever um espetáculo chamado Chica do Cerrado. Um colega meu leu o livro, o material, e disse que tinha um material bom e me sugeriu fazer a publicação. E aí ali eu comecei a ver que o que eu estava escrevendo tinha uma coisa de literatura. E aí em dezembro de 2020 eu lancei o meu livro aqui em Imperatriz, e a partir daí eu comecei a receber um retorno positivo das pessoas que liam o livro. Então o meu gosto pela literatura, ele começa no teatro. Que a literatura, ela é isso. As letras a partir dos sentimentos, né, que cada um possui. Escrever com paixão, escrever com amor, às vezes com tristeza, com solidão. O principal ponto da academia é justamente essa perspectiva da memória. E pra gente que vê a academia de fora, eu falo de fora por não ser membro da academia, como comunidade, eu acho que a gente olha para cá como um espaço até de certa forma de pertencimento. A academia, quando eu entrei, ela era muito voltada mais para dentro de si. E, aos poucos, ela foi se abrindo para a comunidade e indo até também à comunidade. A academia, ela veio nessa época como um marco na história da cultura de Imperatriz, porque não havia uma instituição do naipe, do nível da Academia de Letras. E a academia passou, então, a exercer um papel fundamental, porque ela não se trancou, ela não se fechou. É uma casa que está aberta
todos os dias para receber a comunidade, especialmente a comunidade estudantil. Não só aqui na sua estrutura física, mas a academia também vai até a comunidade. A academia ela passou a incentivar a leitura. Com o decorrer do tempo, a academia teve, por exemplo, uma atividade que foi muito importante para a academia, chamada Arte e Cidadania nas escolas. Nós iríamos para as escolas municipais, principalmente as municipais, lá tinha cantoria, lá tinha declamação de poesia e no final a gente sempre fazia um sorteio de livros. Aos poucos, isso foi aumentando o volume, até chegar no Salão do Livro, que foi o grande avanço na história da cultura de Imperatriz, né? Que nós estamos aí há 4 anos sem ter, por obra e graça da omissão do governo do Estado. A academia, no começo, nós tínhamos que trabalhar com as contribuições dos acadêmicos. Os recursos eram como são até hoje, os mínimos possíveis. Então era um verdadeiro desafio para a gente levar qualquer ato, qualquer evento, levar a público. Para a gente fazer qualquer evento, aqui continua sendo uma maior dificuldade. Ele é um evento complexo, mas é um evento, sim, aberto para toda a comunidade, que atende da criança à pessoa idosa, e todos assim, se confraternizando por meio da literatura, por meio do livro, por meio da leitura e da cultura. O Salão do Livro é algo assim fora do comum, é imaginável até para nossas condições de trabalho, imaginar o que nós fazemos ali. Ali durante 10 dias nós temos oficinas de artes, nós temos lançamento de livros, nós temos palestras, nós temos todos os dias do Salipo, toda noite, shows de artistas locais. É uma movimentação que mexe com a história, que mexe com a cultura da cidade, mexe com o povo. Todos merecem um lugarzinho à sombra. Agora eu acho que alguns eventos, como o Salão do Livro de Imperatriz, não poderia parar de existir. Mas a academia não vive só disso, pelo contrário, tanto é que está vivendo sem isso. A academia, além disso, tem um jornal, a academia tem saraus. Faz um movimento danado aqui, recebe estudantes e acadêmicos o tempo todo aqui para palestras aqui. Então, assim, a cidade sempre teve esse movimento, a academia sempre encaminhou, seja fazendo projetos nas escolas, nos espaços comunitários. Então, eu acho que pensar o futuro, eu acredito que precisa de experiências para esses alunos viverem e despertar o interesse pela literatura. É a nossa vontade de deixar marcado na história de Imperatriz a nossa contribuição. Então, isso até um certo ponto, é teimosia nossa. Mas é teimosia, mas nós vamos continuar teimando. Até quando for possível, até quando estiver caminhando por aqui. A literatura de Imperatriz, eu costumo dizer, ela não nasceu assim por acaso, não. Imperatriz era considerada a capital da pistolagem. E a arte surgiu, especialmente a literatura, como um movimento de resistência contra essa violência. Os caras seguravam a pistola, mas seguravam a caneta. Porque eu quero ser escritor, porque é bom ser escritor. Não. Foi sim uma trincheira de luta, sim. Uma literatura de resistência, uma literatura social, não é só água açucarada, não. E ainda bem. Eu acredito que a maior característica seja em torno das próprias tradições, da própria cultura que tem na nossa cidade, que é muito provinciana ainda no sentido das pessoas. A gente consegue ainda sentar nas portas, conversar com as pessoas, nós ainda vemos crianças brincando nas portas das ruas, as pessoas sentadas com muita tranquilidade nas praças. E agora, com mais intensidade, vieram todos os elementos da cultura, essa cultura que os povos foram chegando, as pessoas foram chegando, cada um com as suas características, e foram formando a sociedade de Imperatriz. Então, tudo isso está, assim, bem misturado.
penso que um dos grandes problemas de Imperatriz é porque ela ainda é uma cidade onde muita gente entra e sai. Isso termina por dificultar o sentimento de pertencimento, de identidade com esta cidade. A nossa população é formada de pessoas de todas as partes do Brasil, que aqui aportaram através do entroncamento da Belém Brasília e pronto. Então é difícil se fazer cultura numa terra heterogênea. E eu posso jurar para vocês que uma cidade é feita de concreto e aço, mas acima de tudo, uma cidade é feita de corpo e alma. Então, a gente precisa despertar nas pessoas vontade de ler, a disponibilidade para ler, porque nós não inventamos, nós não criamos modismos, nós não vamos, por exemplo, atrás da música de consumo, atrás da literatura de consumo. Nós queremos uma arte perfeita, nós queremos uma arte que edifique, uma arte que justifique o nosso trabalho. A arte é isso, é tudo aquilo escrito ou musicado que fica, que permanece na mente das pessoas. E isso nós precisamos preservar. Eu costumo dizer que tudo que eu sou, eu não sou muita coisa, mas o que sou, eu devo à Imperatriz. Eu estou há 60 anos tentando contribuir de uma forma ou de outra para que a Imperatriz se transformasse no que ela é e cada vez uma cidade mais humana. Isso passa pela educação, pela cultura. E eu tenho o privilégio de fazer parte desses dois movimentos. Todo poeta jovem escreve água com açúcar e tem a tendência a escrever comprido. O tempo vai passando, você vai se tornando mais econômico. Hoje, meu poema se acomoda em qualquer cantinho de página de cócoras. Ocupa pouquíssimo espaço. E meu poema quer ser muito mais objeto do que tese, um discurso definidor de coisas, de categorias. Só quer ser o que é. Ao longo caminho da jornada imensa, desta vida infernal de angústia cruel, às vezes há instantes em que se sonha e se esquece as dores, o amargor do fel. A alma se banha de uma nova luz ao contemplar o encanto que habitou. Todo o ser sofrido pelas marcas vivas da saudade sem remédio que ficou. E esses momentos só aqui eu vivo. Aqui onde pelo menos eu revejo os tempos idos da minha infância querida e embora de lembranças feliz me vejo. Aqui paira no ar o perfume raro. Aqui as rosas são mais formosas. Aqui eu me sinto uma criança feliz ou um poeta em noites majestosas.